Shalom Leculan, shalom a todos que acompanham o canal Techuvá Total. Eu sou Renato de Príncipe e trago para você o estudo dos resumos das porções da Torá. Estamos fazendo esse estudo para que você tenha um highlight, um estudo, um resumo de cada porção que vai te ajudar no estudo semanal quando essa porção for realizada. Então, um panorama geral do que trata a porção para que você, na semana de estudo da porção, possa ter um entendimento, né? Você dá uma olhada no resumo antes de estudar a Torá, nos capítulos que estão envolvidos naquela porção, para você ter uma ideia geral daquilo que você vai estudar. E também para que você possa eventualmente recorrer ao estudo resumido para ter uma lembrança de toda a porção. São 54 porções e muitas vezes é difícil a gente lembrar o que trata a porção Bamidbar, o que trata a porção Berucotai, o que trata a porção Bereshit. Então, tendo os resumos, a gente está apresentando para você algumas ideias que facilitam a formação desse roteiro para que você possa facilitar a tua memorização de todo o texto da Escritura. Então, vamos iniciar hoje a porção Matot. Porção Matot significa tribos. Matot, Mate é a palavra que significa tribo, né? Mate é tribo e Matot é o plural, né? Plural, uma palavra feminina. Então, Mate, tribo, no português tribo é uma palavra masculina, mas no hebraico é uma palavra feminina. Então, Matot são tribos, vai falar das tribos, né? As tribos de Israel, vai tratar vai trazer ensinamentos para as tribos. Essa porção, então, ela vai ser realizada no dia 1º de Av, que é o dia 26 de julho, já no finalzinho do mês de julho, nós teremos essa porção Matot. Porção Matot, ela está no livro de Bamidbar, é a 42ª porção, está no livro de Bamidbar, livro de Números, começando no início, começando no capítulo 2 e indo até o capítulo 32, verso 42. Então nós temos aqui 112 versos nessa porção, uma porção bastante grande, que tem muito detalhe, vai trazer muitos números, né? Mais uma porção dentro do livro de Bamidbar que traz muitos números. Então esse livro, chamado de Números, ele tem esse nome justamente porque traz números, né? Diversos números lá nas genealogias, né? Na genealogia não, nos censos que foram realizados no primeiro estudo na porção Bamidbar, e também nós vimos recentemente outros censos que foi realizado depois da morte de muitos israelitas na porção Balac, né? Quando o povo começa a sair com as mulheres midianitas, né? Que são seduzidos pelas mulheres midianitas e passam a cometer idolatria. E aí há uma pecha, uma morte de muitos israelitas. Então, nós temos essa porção e a Haftará, que possivelmente, se o Eterno permitir, nós estudaremos na semana anterior, aqui no canal, a porção Irmeiarro, o livro do profeta Jeremias, do capítulo 1, verso 1, capítulo 2, verso 3. E também na Brita e Hadashá nós temos o capítulo 5, né, que é o Sermão do Monte, uma parte do Sermão do Monte, do verso 33 ao 37, nós temos textos relacionados com essa porção. Então, Matot, tribos, né? Tribos que vão tratar
justamente essa porção vai tratar dos votos, promessas que são realizadas. Nós teremos também guerra contra o povo midianita. Nós também temos aqui as orientações do Eterno para a partilha da terra, ou seja, nós vamos ver aqui os compromissos que nós assumiremos com o nosso próximo e com o Eterno. Nós vamos também ver, nós vamos ver as responsabilidades que esse povo vai ter sobre toda a nação e também a aplicação da justiça, a justiça que deve ser sempre a justiça justa, digamos assim, a justiça justa de uma pessoa com o seu próximo. Então, o Eterno nos ensina aqui que que momento fazemos ou não fazemos votos e promessas. O Eterno ensina que sempre que a gente fizer um voto, a gente deve cumprir a palavra prometida, a gente deve cumprir aquilo que prometemos, assim como o Eterno cumpre a sua promessa que ele fez com Abraão, Isaac e Jacó. Ele prometeu que daria a terra prometida, essa terra de Israel, aos seus descendentes. E ele cumpre essa promessa. O Eterno é o único que pode cumprir, porque é ele que determina, é ele que sabe o que vai acontecer, é ele que faz com que tudo que ele planeja, tudo que ele promete, ele faz com que aconteça. Nós não podemos prometer, por quê? Porque não sabemos o dia de amanhã. Eu não posso prometer qualquer coisa, se algo acontecer hoje, eu vou prometer que amanhã eu farei tal coisa. E amanhã eu posso não existir mais, posso deixar de existir. Como é que eu vou garantir o cumprimento daquela promessa? Então, nós vemos Moshe dizendo isso, afirmando que é melhor não prometer do que prometer e não cumprir. E Yeshua também nos traz esse ensinamento. Yeshua repete esse ensinamento, como vemos na Brita Hadashah, dizendo que a gente não deve prometer nunca. Então, evite fazer promessas que não poderão ser cumpridas. Então, aqui, nesse texto, nós temos essa orientação de todo voto feito, seja para uma pessoa, seja para o Eterno, ele deve ser realizado, ele deve ser cumprido. Você não pode deixar de cumprir uma promessa ao Eterno, Você não deve deixar de cumprir uma promessa ao teu próximo. Isso vai ser cobrado no momento do juízo, promessas feitas e não cumpridas. E nós temos também o caso do voto da mulher, a promessa que uma mulher faz, que ela pode ser invalidada quando, por exemplo, uma mulher que ainda é jovem, que ainda vive na casa dos pais, e o pai ouve a sua promessa e o pai não gosta dessa promessa, ele invalida a sua promessa. Ou então, quando a mulher se casa, o marido pode isentá-la dessa promessa. Então, a mulher fica dessa maneira submetida aí à aprovação ou desaprovação do pai ou do marido, no caso de fazer alguma promessa para o Eterno, alguma promessa para si mesmo, para que algo aconteça na sua vida ou para um próximo. Então, tratada nessa porção os casos de promessa. E o Eterno também traz nessa porção, traz essa porção uma ordem para Moshe e uma ordem para o povo, que então, nesse momento em que o Eterno manda eliminar os midianitas, são mortos os 5 reis, os reis que estavam contra o povo de Israel, e no meio deles estava o famigerado Bilã que nós estudamos lá na porção Balaque. Na porção Balaque nós vimos que Bilã foi contratado para amaldiçoar o povo, e o Eterno então manda que todo esse povo midianita, o Bilã que
orientou o rei a trazer essas mulheres midianitas para atuar junto com Moabe, com o povo de Moabe. Essas mulheres, então, midianitas, mulheres que foram, então, seduzir os homens de Israel, passando ali com as prostitutas entre as várias tribos, aí mostrando que eles podiam, né? Eles podiam fazer o que quisessem. E aí os homens se foram seduzidos e muitos foram mortos pela praga que o Eterno lançou sobre todos os homens, né? Os homens que estavam seduzidos e todas as famílias, né? Foram mortos 24 mil pessoas pela praga. Então foram mortos os reis, né, esses 5 reis de Midian, e os homens. Né? Então pegaram os despojos, né, de todos esses povos, esse povo que foi morto, esses reis que foram mortos. Então os soldados de Israel mataram todos eles, né, e levaram os despojos, mas não mataram as mulheres, né, não mataram as mulheres e levaram essas mulheres lá para o meio das tribos de Israel. E Moshe, então, não gostou disso, Moshe não achou correto. Né? Por quê? Porque foram justamente as mulheres que fizeram com que os homens de Israel fossem seduzidos e cometessem idolatria, passassem a cometer idolatria. Então Moshe manda que matem as mulheres e deixem somente as moças virgens, né, as moças que ainda não tinham cometido nenhum ato contra o povo de Israel, não haviam cometido nenhuma idolatria. Né. Então, Moshe está aqui preservando a ordem do Eterno, que é acabar com a idolatria, eliminar a idolatria. E essa idolatria, ela permanece, né, por mais que a gente comente essa grande transgressão que é trazida na Escritura, nós até hoje vemos a idolatria acontecendo aí em todos os cantos e, às vezes, disfarçada sob um ato religioso, um ato em que usa o nome do Eterno, né, para aprovar, para fazer valer essa idolatria. Ou seja, estamos aí, né, muita gente muitas vezes ter noção disso, está cometendo infração no 2º e no 3º mandamento. Então nós vemos aí usar o nome do Eterno para cometer idolatria sem muitas vezes saber, né? Por quê? Porque muitos líderes religiosos demonstram que essa idolatria é válida, essa idolatria deve ser cometida. E o Eterno ressalta a necessidade de purificação das pessoas que tiveram contato com mortos, né? Pessoas que mataram outros na guerra, né? Soldados que mataram pessoas lá da tribo de Midian. Então, essas pessoas todas deveriam se tornar puras, ou seja, purificação da pele, purificação das roupas, na água, ou seja, podemos aqui traçar um paralelo com os costumes, a roupa. A roupa representa os nossos costumes, tudo aquilo que fazemos no nosso dia a dia, e a água representa a Torá. Então nós devemos nos afastar desses costumes idólatras através dos ensinamentos da Torá. Então quando o Eterno diz purifique as pessoas e suas roupas, né, a sua pele, o seu corpo, né, na água é justamente purificar o ser humano. Nós devemos nos purificar através da leitura, né, do entendimento e da prática dos ensinamentos do Eterno, representada pela água. Então ele diz ainda que o ouro, a prata, o bronze, o ferro, né, todos os metais, eles sejam resistentes ao fogo, eles vão ser purificados no fogo e depois deverão ser purificados
também na água. E depois do sétimo dia, né, serão puros, e aí todos poderão entrar no acampamento. E os despojos da guerra, tudo que foi, né, tudo que foi retirado do povo de Midian, tudo que foi obtido na guerra, isso deve ser dividido, né, uma parte para os soldados que participaram da guerra, que foram lá, que enfrentaram os inimigos, né, que correram o risco de morrer durante a guerra, né. Esses homens devem receber metade dos despojos e a outra metade deve ser revertida para a população, para a comunidade, para todos os filhos de Israel. Mas sempre uma parte deve ir para Adonai. Mas Adonai precisa de ouro, precisa de prata, precisa de ferro, precisa de animais, precisa de tudo isso? Não, o Eterno não precisa de tudo isso. Por quê? Porque tudo é criação do Eterno, tudo vem do Eterno. Mas o que nós precisamos ter sempre em mente é que tudo vem do Eterno, tudo deve voltar para o Eterno. Então, essa parte que vai para o Eterno é significando que nós reconhecemos a origem de tudo que está à nossa disposição no nosso mundo, mas tudo vem do Eterno e nós devemos compartilhar com aquele que nos dá tudo, nos dá a vida e nos dá tudo o que existe para sobrevivermos. E também, né, também se percebeu nessas guerras que não houve a morte de nenhum soldado. Eles mataram o povo midianita, eles prenderam os reis, eles pegaram os despojos, mas nenhum soldado se perdeu. Então, né, o que eles fazem? Né, os comandantes dizem que todo soldado vai então fornecer uma parte dos despojos que eles receberam, vai para o Eterno. Aí, agradecimento pela não morte, né, pela proteção que o Eterno deu aos soldados. Então, os soldados, eles foram à guerra, mas quem venceu a guerra, quem venceu a batalha foi o Eterno. Nesse reconhecimento, então, tudo que eles receberam, aí os comandantes fizeram a sua oferta para o Eterno. E aqui nós vemos então, aqui um fato surpreendente, né? No final de toda a caminhada pelo deserto, no final dos 40 anos que eles passaram no deserto, estavam às portas de atravessar das planícies de Moabe para a terra de Israel, atravessando ali para Jericó. Aí, né, no momento que eles vão conquistar a terra da promessa que o Eterno prometeu a Abraão, Isaac e Jacó, nós vemos aí que 2,5 tribos, né, 2,5 tribos não querem atravessar, acham que para eles ali aquela região que é uma região que tem pastos verdejantes, uma região muito plana, então eles não queriam passar para o outro lado. Por quê? Porque nessas guerras todas que eles vêm traçando aí nas últimas porções, nós vimos aí muitas guerras em que eles acumularam muitos despojos, principalmente de animais, né, de gado e de ovelhas, de cabritos, né, todos esses animais que eles foram conquistando nas guerras que travaram contra os povos. Eles então cresceram aí no gado, cresceram aí em animais, e aí não queriam atravessar para a outra terra, porque precisaria atravessar um monte, precisaria atravessar rios, né? Então isso para eles seria muito dificultoso, animais perderiam dinheiro ali. Então acho melhor a gente ficar por aqui. E aí conversam com Moshe se irrita com eles, e Moshe então diz que eles devem fazer uma promessa, né? Eles devem prometer que vão lutar com o povo. E é nessa promessa que eles se dão mal. Por quê? Porque eles vão lutar pelo povo, como nós veremos lá
no livro de Yehoshua, e todos que foram vão morrer, né? Todos que forem lá lutar com o povo contra os inimigos que vão aparecer na terra de Israel, né? Na nova terra em que eles estão conquistando, que eles estão recebendo do Eterno. Muitos vão morrer e não vão retornar para suas famílias. Então aí eles deveriam ter pensado melhor e deveriam ter caminhado junto com todas as outras 12, com as outras 10 tribos. Então foram as duas primeiras tribos, né, as 2,5 primeiras tribos que se perdeu. Então essas tribos aqui, elas, né, tribo de Reuven, de Gade, uma parte, metade da tribo de Menache, a outra metade vai atravessar, metade da tribo de Menache, e as outras duas vão se perder, são as primeiras a se perder, depois outras vão se perder lá, né, lá com o domínio dos Achurim. Né? Então nós vemos aqui, instruções importantes que vamos estudar na próxima porção. Né? Na próxima porção nós vamos ter um entendimento melhor do que aconteceu em toda a jornada, desde a saída de Mitzray, lá em Shemot, né, até esse momento, até essa guerra contra o povo de Midian, essa destruição do povo de Midian, e também essa questão de desobedecer ao Eterno no último instante, tudo que acarreta isso para o povo de Israel e para nós, né, no nosso dia, para hoje, né, como nosso dia. Né? Então hoje nós temos que lembrar de toda essa caminhada pelo deserto e tudo que aconteceu com o povo para a nossa vida atual. Né? Não é só lembrar da história, olha, isso aconteceu lá com o povo de Israel, que tristeza, que alegria, enfim, com todas as emoções que eles possam nos ter trazido nessas porções, desde o livro de Shemot, mas isso é uma instrução para que a gente aprenda hoje o que devemos fazer. Então nós veremos justamente nessa porção que inicia logo após a porção Matote, a 43ª porção, que é a porção Massei. A porção Massei, ela vai trazer um resumo de tudo que foi, tudo que aconteceu durante essa caminhada pelo deserto. Ela é estudada juntamente com a porção Matote no dia 1º de Av. Então, nesse 1º de Av, nós vamos estudar duas porções, a porção Matote e essa porção, a 43ª porção do livro Bamidbar, né, o livro de Números, vai do capítulo 33, verso 1, ao capítulo 36, desculpe, aqui saiu um erro, vamos corrigir, ao capítulo 36, verso 13. Né? Então são 132 versos, ou seja, uma porção aí maior ainda que o anterior, uma porção bastante grande, porque ela nos traz muitos detalhes. Nessa porção nós vemos muitos detalhes da caminhada do povo de Israel pelo deserto. Né? Então ela traz aqui como Haftarah o livro do profeta Irmeiarro, do capítulo 2, verso 4 ao 28, capítulo 3, do verso 4, capítulo 2, verso 4 ao 28, e capítulo 4, do verso 1 e verso 2. E também nós temos o livro de Yaakov, traduzido de uma forma bastante errada, como o livro de Tiago, né, que vai do capítulo 4, do verso 1 ao verso 12. Yaakov, que era o irmão de Yeshua. Né? Então nós vemos aqui essa porção Massei. Massei significa estágio. Por quê? Porque o Eterno começa a porção dizendo: Ele Massei
Bnei Israel. Esses são os estágios, né, os estágios da caminhada do povo de Israel quando deixou a terra do Egito. Então, o que representa o Egito? O Egito representa justamente a idolatria, né, aquela idolatria que se praticava no Egito, adoração a vários deuses, a vários animais, ao próprio rio, né, tudo ali era motivo de adoração, tudo no Egito era motivo de adoração. E o povo vivia, né, naquela terra e era submetido a essa idolatria, mesmo que não quisesse participar, acabava ouvindo, acabava participando, assim como a gente vive hoje, né? A gente vive no mundo idólatra, e mesmo que a gente não queira, dentro da nossa casa, muitas vezes existem pessoas, existem práticas idólatras que a gente não concorda, que a gente não participa, mas elas estão ali nos tentando, nos fazendo, em muitos momentos, ceder a essa tentação. Por isso que quando o Eterno diz para acabar com o povo de Midian, justamente para acabar com a idolatria praticada por aquele povo, o costume trazido por aquele povo. Isso vale até os dias de hoje. Então nós veremos nessa porção, né, os estágios da caminhada para a verdadeira libertação. Essa libertação que é chegar no reino que o Eterno prometeu, né, simbolicamente, na caminhada pelo deserto, é a terra, né, a terra de Israel, a terra prometida pelo Eterno, no nosso entendimento, no nosso dia a dia, na nossa condição de ser humano, né, justamente a caminhada que vai nos levar para o Olam Rabá, né, o mundo vindouro, onde aquele que seguir os mandamentos do Eterno, praticar os mandamentos do Eterno, amar ao Eterno com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu muito, e amar ao seu próximo como a si mesmo, vai ter direito a se manter nesse mundo vindouro. Aqueles que não obedecem, ou seja, aqueles que não acompanham essa caminhada, estarão fadados ao desaparecimento, a sua alma não será colocada no mundo vindouro. Então, esses estágios, eles se somam no número de 42. Né? 42, se você lembra lá, quando o Eterno se apresenta para Moshe, ele diz, Erriê, Asher, Erriê, eu sou o que sou o que fui, sou o que serei, eu fui o que sou, sou o que sou, e fui o que serei, eu serei o que fui, eu serei o que sou, eu serei o que serei. Então, o Eterno é permanente, o Eterno é eterno, né? Por isso que nós usamos esse nome eterno, porque ele não muda, ele não é preso ao tempo. O tempo está subordinado ao Eterno, mas o Eterno não se subordina ao tempo. Então, essas duas palavras, Erriê, elas têm um valor numérico, a Gemátria é 21, né? 21 mais 21 dá 42. Então o Eterno nos mostra para que a gente seja como Ele, para que a gente tenha essa condição de estar acima de qualquer variação temporal, nós precisamos, né, fazer essa caminhada. Essa porção é uma porção muito interessante, né, porque muita gente não gosta dela, muita gente passa por cima, é a última porção, vai fazer um resumo de todo o livro de Bamidbar, então não preciso ler essa porção, não preciso me repetir esses lugares por onde parou, o que aconteceu, o que não aconteceu, e já vamos logo então estudar o livro de Deuteronômio, o livro de Devarim, né? Então não repete essa caminhada, principalmente porque nessa caminhada nós vemos aí detalhes do que devemos trazer para o nosso dia. As pessoas não se dão conta disso, né? Então as pessoas não prestam atenção, leem a Escritura sem prestar atenção no ensinamento, ficam preocupados somente com a palavra, ou somente com o que alguém diz para ela. Essa porção aqui você não precisa ler não, porque ela é um resumo de toda a caminhada pelo deserto, e aí você já viu lá atrás, você não precisa ver de novo, então lê um resuminho aí, né? Volto a dizer, esse resumo que nós estamos apresentando aqui não é para substituir o teu estudo da Torá. O
ter o entendimento da Torá. É apenas, né, apenas mais uma forma de você, né, de você acompanhar os estudos, te ajudar e não substituir. A Torá não é substituída nunca por nada, né? Nenhum ensinamento, nenhuma interpretação substitui o texto da Torá, o texto que você lê e compreende na medida da tua capacidade. A cada momento, a cada leitura, a cada estudo, você vai aprender, você vai identificar mais e mais instruções, mais e mais ensinamentos. Né? Por isso que você deve estudar todos os anos. Então, essas jornadas, esses 42 estágios, né, é a recapitulação da caminhada no deserto. E se você lembra que a palavra Bamidbar e a palavra Midaber, né, são idênticas. Então, é no deserto que o Eterno falou ao povo. São as instruções que nós recebemos no deserto, desde a saída de Mitzrayim. O povo estava no deserto, né? Mas nesse livro especificamente, nós vamos ver muitas instruções que o Eterno passa e que a gente precisa estar atento com a sua prática. Então, o Eterno repete todos os passos, né, todas as paradas, o que significou cada parada, né, quanto tempo eles ficaram no lugar, o que aconteceu em cada lugar. Né? Então nós vamos aqui relembrar todos esses estágios, né, todos esses passos que foram dados, mas não para saber que o povo passou 40 anos no deserto, coitados, ficaram lá sofrendo no deserto, mas não para trazer para o nosso dia a dia, para você, para mim, para a nossa caminhada. Né? Então, o Eterno diz ali em cima do monte, tudo que eles devem fazer. Então, o Eterno diz também como vai ser a terra, né? Como vai ser a divisão da terra, qual vai ser a fronteira, né? A fronteira que essa terra tem com o mar, com o norte, com o sul, com o oeste. Né? Então ele mostra ali, determina ali qual vai ser a fronteira dessa terra. Não é uma fronteira que nenhuma organização das Nações Unidas determina, né? Essa determinação está ali dada pelo Eterno. Se ela não se cumpriu ainda, ela vai se cumprir um dia. Né? Um dia essa terra vai ser toda do povo do Eterno. Por quê? Porque o Eterno determinou isso aqui nessa porção. Ele diz qual é o norte, qual é o sul, qual é o oeste e tudo que está em cada um desses lugares. E diz ainda mais, né, quem são os líderes, né, os líderes de cada uma das tribos, né, que vai entrar e vai assumir, né, a terra, né, uma terra que vai ser dividida por sorteio. E Yehoshua, nós vemos lá no livro de Yehoshua como é feito o sorteio dessa terra para cada tribo. Né? Então, a tribo de Yehudá vai ser dada a quem vai ser dada justamente a um homem que não era da tribo de Yehudá, que era Caleb. Né? Mas Caleb demonstrou confiança no Eterno, demonstrou que acreditava no Eterno, vivia pelo Eterno, então ele recebe, né, ele tem a honra de ser o líder dessa tribo. Por quê? Porque Nachshon, né, Nachshon, mesmo tendo confiança no Eterno, estava entre aqueles homens acima de 20 anos que saíram de Mitzrayim, que morreram pelo deserto. Nachshon também morreu no deserto. Né? Então só sobreviveram os homens que saíram de Mitzrayim, só sobreviveram Caleb e Yehoshua. Né? Então todos eles morreram no deserto. E aí nós temos também, né, nós temos que o Eterno diz para eliminar todos os povos que eles vão encontrar na terra. Quando eles entrarem na terra de Israel, na terra prometida, na terra de Canaã, naquele momento a terra se chamava Canaã. Né? A terra de Canaã era
a essa terra que estava prometida pelo Eterno ao povo de Mitzrayim. Mas ali se praticava muita idolatria. Então o Eterno diz para eliminar esse povo, né? Por quê? Porque ele não quer, ele não gosta, ele não aceita a idolatria, né? Como ele diz lá no segundo mandamento: não tereis outros deuses, não existirão para vocês outros deuses à minha frente, né? Então não farão imagens para adoração, não terão objetos para adorar, seres para adorar, qualquer coisa, né, que sirva para adoração, como desacreditando, né, desconfiando do Eterno, não confiando nas suas palavras, nos seus ensinos. E isso vai até os dias de hoje, né? Hoje tem muitas idolatrias ainda, muitas religiões que trazem essa idolatria sobre muitas formas, sobre muitos aspectos, né? Então nós vemos aí, né, que o Eterno está dizendo: acabem com esses costumes e essas práticas idólatras, ou seja, eliminem esse povo que traz para vocês, né, motivos para vocês descambarem para essa mesma prática, como era o Egito, como foram as mulheres de Midian, como foi aquele momento em que decidiram sair da nuvem, sair da proteção do Eterno, desconfiar, né, desconfiar da palavra do Eterno. E o Eterno também diz para se construírem cidades de refúgio, para que aquelas pessoas que cometessem algum crime, mas que não tivesse ainda um julgamento, pessoas que por algum motivo viessem a matar o seu próximo sem nenhuma intenção, né, para se livrar da ira dos familiares daquelas pessoas, viessem a matar esse cidadão. Então elas seriam protegidas nessas cidades de refúgio, ou seja, mostrando aí, né, a justiça que deveria prevalecer em todos os momentos. E também algumas tribos vieram a Moshe, né, a Moshe questionar, né, nós vimos lá na porção Pinhas que as filhas de Tsefalohá, né, elas disseram que o pai morreu, não tinha um irmão que fosse cuidar do que era do pai, então o Eterno diz que elas iriam receber a herança que era devida a elas, porque elas não tinham um irmão. E aí, né, e aí essas tribos falam assim: mas então, né, se algumas dessas mulheres se casarem com homens de outras tribos, nossa tribo vai perder, né, direito à nossa herança. Então, nós vemos aí que o Eterno determina aí que essas mulheres elas se casem com homens das mesmas tribos, para que essa terra e essa propriedade continue pertencendo àquela tribo. Então, isso nos mostrando que a gente não deve misturar, né, o nosso aprendizado da Torá com outras instruções que vêm por aí, que aparecem a cada momento, aparece uma coisa nova, uma instrução nova, e a gente não deve, então, misturar o nosso ensino, o nosso aprendizado, a nossa orientação que recebemos da Escritura com outras práticas. Não devemos cair nessa idolatria. Então, vamos ver agora um resumo desses 42 estágios. É importante você lembrar, né, o que acontece em cada um desses estágios, em cada um dessas paradas para o teu dia a dia, né, e comparar isso com o teu dia a dia. Por exemplo, Ramsés, né, Ramsés foi aquele primeiro ponto em que eles estavam lá na terra de Mitzrayim, na idolatria, e decidiram sair da idolatria. Não aguentavam mais aquilo, clamaram ao Eterno, o Eterno estabeleceu que Moshe ia conduzi-los, né, para fora daquela idolatria, ia levá-los por um caminho em que eles alcançariam a terra da promessa do Eterno. Então, é aquele momento que a gente deixa de querer seguir qualquer conceito diferente do que é apresentado na Torá,
né, do que é a palavra do Eterno, com os conceitos que são trazidos de diversas formas, né? Então nós não queremos mais seguir esse caminho. Então a gente quer deixar a idolatria, essa é a nossa partida, e em todos os espaços, né, todos os passos que a gente dá, a gente vai ser desafiado a voltar, né? Então, a não olhar para trás. Aquele que pega no arado, né? Etan, né? Etan também é arado. Aquele que pega no arado e olha para trás, esse não é digno do reino do Eterno, né? Então, isso é um ensinamento que nos traz isso. Mas não quer dizer como foi o caso dos mensageiros lá que chegaram a Ló e falaram: olha, vamos sair e não olhem para trás. A mulher dele olhou, uma mulher de Ló olhou para trás e virou uma pedra de sal. Não quer dizer que você não pode olhar a tua caminhada, não quer dizer que você vai esquecer a tua história. Não, a tua história ela permanece. O que você não deve é falar assim: ah, mas eu comi um torresminho, achava gostoso, acho que não tem problema nenhum voltar a comer um pedacinho só. Não, você pode olhar, você pode, nesse sentido, olha, eu comia isso, mas agora eu sei que é gostoso, mas não faz bem para mim, conforme o Eterno ensinou, e eu não vou, né, não vou voltar a praticar isso, não vou voltar a comer comida de animais não adequados, né, que o Eterno não considera adequados para a alimentação. Não vou fazer práticas que o Eterno já disse que não devem ser feitas. Você vai lembrar que fazia, não tem problema nenhum lembrar, mas o que você não deve, quando se diz não olhar para trás, é não voltar a fazer aquilo. Ah, agora eu já dei 50 passos, eu já estou no estágio 15, né? Eu já estou lá na frente, então agora eu posso fazer alguma coisinha porque eu já estou bem na frente. Não é assim, né? Nós vimos lá que 2,5 tribos tinham caminhado 41 passos, já estavam com o pé levantado para dar o 42º passo, resolveram criar gado, resolveram não atravessar, resolveram que deveriam manter, né, manter os seus ganhos, o seu ganha-pão, as suas posses, as suas terras, o seu gado, e no fim vão morrer todos sem nada, né? A família vai desaparecer, ou seja, no último passo eles voltaram atrás, eles olharam para trás. A caminhada, ela só termina quando você chega no 42º passo, quando você já cumpriu tudo e se mantém nesse passo, né? Você não volta para o 41º nem para o primeiro. Então, é importante a gente ter, né, ter esses itens, esses 42 itens, né? Lembrar dessa lista de 42 estágios para que a gente possa continuar a nossa caminhada. A nossa caminhada ela começa pequena, ela vai ser aquele momento de decisão, sair da idolatria, sair daquela dificuldade que a gente tinha ali, mas que era obrigado a fazer, que era obrigado a praticar, porque todo mundo praticava, então a gente era seduzido, a gente era seduzido pelos conselhos dos ímpios, a gente não começava, mas aí a gente começa, a gente vai em frente, e aí os passos vão ficando mais largos, né? Mas vai ficando mais fácil, mas você tem também desafios, né? Você vai ter desafios no caminho que vão fazer você tornar que era bom lá naquela terra, eu comia alho poró, eu comia pepino, eu comia peixe de graça, né? Tudo o que a imaginação às vezes nos faz lembrar de coisas que não eram verdade. Às vezes o alho não estava maduro, às vezes o peixe de graça não era de graça, porque você tinha que trabalhar para caramba para ganhar aquele peixe. Mas a gente esquece isso, a gente esquece essas dificuldades e acha que aquilo era maravilhoso. Por quê? Porque agora a gente encontrou uma água amarga, então não consigo beber essa água amarga, mas confiando no Eterno a água se torna doce. Então, o conselho dos ímpios sempre vão aparecer. Não, agora já existe uma nova escritura, agora já tem um novo sujeito aí que ficou
50 anos dentro de uma caverna e traz aí, né, muitos esclarecimentos, umas palavras bonitas que vão fazer com que a gente alcance a liberdade, consiga viver no nirvana e seja lá o nome que se dê a essas situações que são trazidas a cada momento. Então você deve praticar todo momento os regulamentos e juízos do Eterno. Não se perca no caminho, não olhe para trás, não volte para aquela situação anterior, né? Não se abale, retire as pernas do caminho. Vá em frente, não duvide da palavra do Eterno. Não saia da nuvem, não queira achar um caminho mais fácil, um caminho mais simples, um caminho, né, que você não precisa, né, não precisa deixar de comer tanta porcaria que se come por aí, não precisa guardar o Shabat, você não precisa fazer nada do que o Eterno falou, porque agora, né, agora existe uma nova ordem mundial que vai fazer com que você alcance, né, tome posse da terra sem precisar nada disso. Esses conselhos, eles sempre vão aparecer, eles sempre vão estar na sua vida, eles sempre vão chegar a você, não importa em que estágio da caminhada você está, né? Então é isso que a gente precisa se guardar, a gente precisa sempre deixar isso de lado, deixar isso para trás, né? Quando olhar para trás é só a lembrança, mas não a prática. A prática tem que ser sempre a prática que o Eterno, né, das instruções que o Eterno nos dá na sua Torá. Então recordar, né, recordar o passado para moldar o futuro e não para viver no passado. Eu comia carne de porco, não era bom, não me fazia bem, era cheiroso, né, era gostoso, mas eu não preciso disso para que no meu futuro, né, eu tenha acesso à terra que o Eterno nos prometeu no Olam Rabá. Então eu vou caminhar confiando no Eterno, né, mesmo tendo experimentado, porque o problema não é ter experimentado, não é se culpar, não, porque eu fazia isso, eu fazia aquilo outro, mas é você se lembrar disso e deixar isso para trás, deixar isso lá atrás. Você não deve, né, não deve ficar preso a esse passado. Caminhar com confiança no Eterno agora que você recebeu a sua palavra, você já está purificado na água do Eterno, você vai continuar, né, você vai continuar indo para a terra que o Eterno te prometeu, com as suas responsabilidades individuais, bem-estar coletivo. Então você vai pensar no teu próximo, você vai cuidar do teu próximo, você vai cuidar do teu corpo, da tua saúde, da tua mente e também do teu próximo, né? Então você vai lembrar que é preciso que a justiça seja justa, e não simplesmente a justiça, né, que favorece o rico ou que favorece o pobre, mas aquela justiça que nos é apresentada pelo Eterno na Escritura, né? Você tem que preservar essa coesão do teu povo, povo que segue o Eterno, povo que está no mesmo caminho do Eterno, né? E então, a cada momento da tua jornada, você refletir, né? Refletir sobre a tua caminhada, o que você já deixou para trás, o que você almeja para frente, a permanecer na nuvem, né? Permanecer na confiança do ensinamento do Eterno. E sempre lembrando, né? Sempre lembrando dos dois grandes mandamentos: amar ao Eterno com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu mundo, e amar ao próximo como a ti mesmo, né? Então, preservando a tua confiança no Eterno e protegendo ao teu próximo. Obedecer ao Eterno e guardar o teu próximo. Essas são as duas grandes leis apresentadas nas duas tábuas, as duas leis ou as duas instruções que o Eterno nos dá para a nossa vida. Mas você não lembra mais nem nada disso, você já esqueceu as porções anteriores, os ensinamentos, quais as instruções do Eterno. Não tem problema não, você vai poder no próximo ciclo de estudo estudar tudo novamente e você vai poder também
no livro de Devarim, conhecer novamente todas essas instruções do Eterno. Por quê? Porque Moshe vai nos trazer, né, um resumo de todas essas instruções no livro Devarim, um livro chamado de Deuteronômio, né, 2 leis. Então, você vai relembrar as 10 palavras do Eterno, você vai lembrar de todos os ensinamentos do Eterno. Então, no próximo estudo, né, o próximo resumo que faremos será justamente sobre o livro Devarim, quinto livro da Torá. Então, na próxima semana, se o Eterno assim permitir, nós traremos esse estudo. Shalom, shalom, nos vemos no próximo estudo.